A paz do Senhor Jesus para todos meus irmãos em Cristo. Vamos à palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus para mim e para você aqui esta noite. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônica, capítulo 7. Vamos estar lendo hoje do 13 até o 15. E hoje o tema dessa mensagem hoje, é o seguinte: para quem que você está olhando nesse cenário que nós estamos enfrentando? Para quem que você está olhando? Em quem você está acreditando? Hoje a gente vai falar aqui bem breve, porque não dá para fazer um vídeo muito prolongado por causa do meu smartphone. Ele não permite muito tempo de mensagem. Então tem que ser no máximo 15 minutos. Então vamos estar aqui aproveitando esse espaço de tempo para a gente poder estar falando isso aqui hoje. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão precisando de ouvir isso. Conforme eu também estou sempre, todos os dias eu estou precisando de estar me renovando na palavra. E tenho certeza que tem muita gente que estava pensando até já que não tinha mais saída, mas Deus me colocou aqui de frente desse smartphone aqui para poder levar essa mensagem para você que está desesperado aí com tantas notícias, com tanta coisa que tu está vendo. Mas agora você vai ser renovado, você vai ficar mais confiante, mais esperançoso, mais animado, porque agora a gente vai falar aqui das coisas de Deus. Deixa eu te falar um negócio aqui, eu escrevi tudo para poder a gente não esquecer nada. O socorro vem do alto, vem de Deus. O socorro não vai vir aqui da terra. Muito pelo contrário. Quanto mais você olhar aqui para a terra, mais fraco você vai ficando. Você precisa nesse momento, nessa tempestade que nós estamos enfrentando, o mundo todo está enfrentando, quanto mais a gente olhar aqui para a terra, mais fraco a gente vai ficando, mais sem força, sem ânimo, sem esperança. E isso é muito ruim, que isso vai matando você aos poucos. Então, nesse momento agora, nessa hora agora que nós estamos atravessando, a nossa saída é olhar para o alto, olhar para Deus. E o que é olhar para a terra? Olhar para a terra é quando você fica escutando os noticiários. Os noticiários são todos para poder detonar a gente mesmo. E essas pessoas que estão trazendo essas notícias, elas são pessoas natural. São pessoas aqui da terra normal. São pessoas que não conhecem as escrituras. São pessoas que não acreditam no que está escrito na Bíblia. São pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eles são pessoas natural. Então, eles vão ver mesmo que está tudo ruim. E vai passando essas coisas para todo mundo. Você liga a televisão de manhã, todos os canais são só notícias ruins, sem esperança, sem nada. Cada dia vai ficando pior com as notícias que eles vão dando e que não é mentira. O problema é que eles não sabem o que nós sabemos. Por exemplo, você agora que está vendo isso aqui, que está escutando essa mensagem, eu vou te mostrar na palavra de Deus que nós podemos sim vencer essa situação.
sair dessa situação de cabeça erguida, como vencedor. Por quê? Porque nós vamos estar olhando para Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia que dá para a gente enfrentar isso e sair dessa situação que nós estamos passando, não deixar isso acabar com a gente. Porque a tendência a pessoa começa a ficar preocupada, começa a ficar com medo, começa a perder a esperança e em poucos tempos ela vai estar com a depressão. Está cheio de pessoas aí, gente, desesperado. Hoje eu estava numa clínica hoje para fazer um exame e eu vi uma moça falando para outra que estava com depressão. Tive que dar um toque aqui porque é tudo marcado aqui, né? Então, ela falando para outra, estou de depressão, não aguento mais. E por quê? Porque está vendo essas coisas. Mas agora você não vai olhar para a terra. Você vai olhar para o alto. E quando você olha para o alto, você vai ver saída. Abra a sua Bíblia. No livro de 2 Crônicas, já deve estar aberto. Vamos ler aqui, ó. Se o meu povo, mas antes da gente ler esse 14, o segredo da Bíblia é você entender tudo o que está escrito, certo? Não é você ler só o texto que está te agradando, tu tem que observar o que Deus está querendo tratar com a gente. Olha só o que está falando aqui, ó, no capítulo 13. Capítulo 13, no versículo 13, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Deus está falando, ó, se eu fechar a janela do céu, vamos botar isso aí, para que não haja chuva, é o que ele está falando, sobre a terra. Aí ele continua falando aqui assim, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, olha bem o que Deus está falando, hein? Ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Aí agora olha só o 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então aqui tem uma palavra que é um míssil para você se revestir e vencer essa situação agora que a gente está enfrentando. O quê? O quê? A oração. Deus está falando aqui assim, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, né? Ele está dizendo, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Ele vai livrar a gente dessa situação. O que nós temos que fazer? Se arrepender do nosso mau caminho que a gente anda, né? Se a gente anda em pecado, anda fazendo coisa que está desagradando a Deus, para de fazer essas coisas, se arrepende desses pecados, não faça mais. Começa a buscar Deus e orar, e Ele vai sarar a sua terra, vai te proteger, não vai deixar esse vírus te alcançar, não vai deixar doença nenhuma te alcançar, se você fizer isso que Ele está mandando. Ele está falando, ó, se eu fechar as comportas do céu para que não haja chuva, se eu enviar gafanhoto
sobre as lavouras, para acabar com o mantimento, acabar com tudo e o povo ter problema de fome na terra. Se eu enviar peste, que é isso aí que está acontecendo agora, esse vírus aí, uma peste aí que está acabando com todo mundo. Aí ele fala que é assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui, ó, o segredo para você poder vencer essa situação que está aí é a oração. A oração. O Senhor Jesus falou para os discípulos dele, ó, para vocês poderem vencer essa situação aí, só com jejum e oração. Então nós chegamos a um momento da nossa história que a gente vai ter que lutar como nunca lutamos antes. Eu já falei isso em vários vídeos aí. É uma pena que os vídeos que eu boto, eu tenho observado, não estou reclamando de nada, está tudo na mão do Senhor, entendeu? É poucas pessoas que estão vendo. A gente vê pessoas aí que, não quero nem entrar nesses detalhes, mas só para poder falar, que faz umas bobeiras tão boba aí que tu não entende nada e tem tanta gente seguindo, mas a palavra de Deus não tem, as pessoas não têm interesse, e é isso que vai salvar a gente. É esse mocotó aqui que eu estou passando para vocês e que eu me alimento dele, é que vai deixar a gente forte para enfrentar essa tempestade e vencê-la. É a oração. A oração. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 12, Deus está falando: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Então começa hoje a orar. Eu vou te ensinar aqui, eu vou logo falar, eu vou te ensinar. Já que você não sabe, eu vou te ensinar. O que eu aprendi, eu vou passar para você aqui. Todo dia, a partir de hoje, quando você for tomar café, você lê esse versículo aqui. Aqui, ó, 2 Crônica, tu leu o 7, né? 2 Crônica 7, você leu o 13, o 14 e o 15. Certo? Abençoa o seu alimento e ora em cima desse versículo aqui, pedindo proteção a Deus. Quando você for almoçar, faz a mesma coisa, certo? E quando você for dormir à noite, você vai orar. Não importa o que você vai orar. Começa a pedir socorro a Deus. Começa a clamar em cima da situação que a gente está enfrentando. Para Deus te livrar, para Deus livrar a tua família, a tua casa. Entendeu? E você vai ver que tu vai ter resultado. Então, para quem que você está olhando? Tu está olhando para Deus ou você está olhando para o diabo? Olhar para o diabo é quando a gente começa a olhar para esses camaradas daí. Quando a gente começa a ver Jornal Nacional, quando a gente começa a ver o Datena. Isso é olhar para o diabo, é só coisa ruim. O diabo está dizendo que acabou. Acabou, já era, vai ficar um caos mesmo. Mas Deus está falando, tem saída para vocês. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quem manda nisso tudo aí? Quem manda nisso tudo é Deus. Então começa a olhar para Deus, começa a orar e a sua vida vai mudar. Você vai ter proteção de Deus, nada vai te alcançar. Essas doenças não vão te alcançar. Se você acreditar, você tem que acreditar nisso. Você não é um cidadão daqui da normal mais. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo e se você não aceitou, aceita.
para você fazer parte desse povo de Deus. Esse povo de Deus, ele não é um povo normal. A Bíblia diz lá no livro de Jó, o homem nascido de mulher dura poucos os tempos. Ele é inquieto, ele é indeciso, ele é fraco, né? Mas a Bíblia também diz, aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Então, como que você é nascido de Deus? Quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, no mundo espiritual, opera como se houvesse feito uma cirurgia. Você passa a ser filho de Deus. Você passa a ser da família de Deus. Então você tem a proteção divina de Deus. Você é uma autoridade espiritual aqui nessa terra. Você não é uma pessoa normal. Pena que poucas pessoas sabem disso. A maioria não sabe disso. Você tem poder para poder mudar qualquer situação. Você tem que acreditar nisso. Você tem que fazer força para você acreditar nisso. E da onde vai vir essa força? Da onde que o Senhor sabe isso? Eu sei isso por causa do livro de Daniel. A palavra lá no livro de Daniel, capítulo 2, diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Aqueles sábios, macumbeiro, guru, chegaram para ele e falaram que assim, a coisa que o Senhor quer saber, que é que nós interpretamos, não há homem normal, homem natural aqui dessa terra que possa saber. Mas aí chegou Daniel. Daniel chegou e orou, foi buscar a Deus, orou e mudou a situação. Então nós temos poder. O Senhor Jesus diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inferno, e nada vos fará danos algum. Então vamos nessa fé, vamos para cima dessa notícia ruim, tá? O negócio é verdade, mas nós temos uma pedra. Nós temos um poder dentro de nós, que nós podemos paralisar isso e nós podemos impedir que isso nos atinja. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a tua palavra está dizendo aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus, é o Senhor que está falando isso na sua palavra, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, esse mal, Senhor, não alcançará a minha casa, Senhor. Esse mal, meu Pai do céu, não vai alcançar essas pessoas que estão agora, meu Pai, ouvindo esse vídeo e fazendo esta oração comigo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, pela autoridade que há no seu nome, pelo poder que há no seu nome e pela autoridade que o Senhor nos dá para profetizar no seu nome, nós profetizamos agora que todo mal, Senhor, todo mal, esse coronavírus, Senhor, câncer, Senhor, depressão, meu Pai do céu, depressão, problema de infarto, meu Pai do céu, derrame, meu Pai do céu, não alcançarão a gente, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nos livre, Senhor, e nos guarde, Senhor, de todo mal, Senhor. Guarde a nossa família, Senhor. Guarde a nossa casa, Senhor. Guarde o Brasil, meu Pai. Guarde o mundo também, Senhor. Freia, meu Pai do céu, essa pandemia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Porque o Senhor está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse momento, Senhor, eu estou orando, pedindo socorro ao Senhor, e centenas de pessoas também que estão vendo esse vídeo está pedindo socorro ao Senhor nesse momento, Senhor. Honra, Senhor, a nossa fé no seu nome, na sua palavra, meu Pai. Oh, meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz lá no livro de Ezequiel 37, que o Senhor levou o Ezequiel num vale de ossos secos e mandou ele profetizar. Perguntou, você crê que esses ossos poderão reviver? Ele falou para o
Senhor, eu não creio, Senhor, o Senhor sabe, eu não sei, o Senhor sabe. E o Senhor falou que assim, profetiza sobre esse vale de ossos secos a minha palavra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo agora que haverá cura nesses irmãozinhos que estão me vendo agora. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertadas, pessoas vão ser abençoadas agora por essa palavra que está entrando. Pessoas vão ser transformadas, vão ser reativadas agora, vão receber um novo ânimo, um novo espírito, meu Pai. Esse espírito de morte caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus assim permitir.